O que você vai ver nos próximos minutos é algo que pouquíssimas pessoas no mundo já presenciaram ao vivo. No coração úmido do Pantanal brasileiro, onde a natureza ainda governa com mão de ferro, uma câmera flagrou um dos confrontos mais brutais e primitivos que existem na face da Terra. Dois predadores de topo, cada um dominando seu território há milhões de anos, se cruzaram no mesmo ponto do rio no momento que ninguém esperava. Antes de continuar, eu preciso te avisar. O que acontece aqui vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre esses animais. Não feche esse vídeo agora, porque a virada desta história acontece exatamente onde você menos espera. Fique até o fim, porque a cena final vai te deixar de queixo caído. A sucuri que aparece nessas imagens não é uma cobra comum. Ela é um monstro de escamas que defia qualquer lógica humana de tamanho. Especialistas estimam que essa fêmea adulta pesa entre 80 e 100 quilos e ultrapassa os 5 metros de comprimento, o que a coloca entre os maiores espécimes já documentados em vida selvagem no Brasil. Diferente do que muita gente pensa, a sucuri não usa veneno para matar. Ela usa algo muito mais aterrorizante, a constrição. Com uma pressão muscular capaz de superar 90 quilos por centímetro quadrado, ela abraça a presa até o coração parar de bater, literalmente esmagando o sistema cardiovascular da vítima. O mais impressionante é que ela consegue fazer isso debaixo d'água, onde a maioria dos animais perde toda a vantagem. Nesse elemento, a sucuri é absoluta, implacável e quase impossível de deter. Do outro lado dessa equação mortal está o jacaré do Pantanal, conhecido cientificamente como Caiman crocodilus yacari, e que pode parecer menor do que os crocodilos africanos, mas não se engane com o tamanho. Com dentes que renovam a vida inteira, chegando a ter mais de 70 ao mesmo tempo, e uma mordida que gera pressão suficiente para trincar osso de boi, esse animal é uma máquina de sobrevivência refinada pela evolução há dezenas de milhões de anos. Ele domina as margens rasas e lodosas dos rios, onde espera imóvel por horas até a presa se aproximar. O que poucos sabem é que o jacaré tem um sistema sensorial especializado chamado ISO, órgãos sensoriais integumentais, que detecta vibrações microscópicas na água, avisando sobre qualquer presença a metros de distância. Essa tarde, porém, a detecção veio tarde demais. Foi por volta das 3 da tarde, no horário de maior calor, quando os dois animais ocuparam o mesmo metro quadrado de margem enlameada. As imagens mostram que a sucuri já estava em posição de caça, parcialmente submersa, com apenas a cabeça fora da água, uma técnica clássica de emboscada usada pela espécie. O jacaré, que havia saído para termorregular no sol da tarde, não percebeu a ameaça até o momento em que a serpente já estava em movimento. O que se seguiu foi questão de frações de segundo, um bote preciso, a mandíbula da sucuri travando no pescoço do jacaré, e imediatamente o início da constrição em espiral em torno do tronco do réptil. As câmeras capturaram cada detalhe com uma clareza chocante, e o que os pesquisadores viram nas imagens mudou algumas das teorias que existiam sobre o comportamento alimentar dessa espécie. O que as imagens mostram nos primeiros minutos do confronto é algo que vai contra tudo que o senso comum diria sobre essa luta. O jacaré não ficou paralisado, muito pelo contrário. Com uma força explosiva que surpreendeu até quem estava filmando, o réptil começou a rolar sobre si mesmo dentro da água, executando o movimento que os cientistas chamam de death roll, a rotação da morte. Essa técnica, usada normalmente para dilacerar presas, virou naquele momento uma tentativa desesperada de escapar da pressão que a sucuri aplicava milímetro a milímetro ao redor do tronco. A água em volta dos dois animais ficou turva em segundos, e por quase 4 minutos foi impossível saber quem estava levando vantagem. A câmera registrou bolhas, movimentos violentos na superfície e o som surdo de impacto contra o solo raso do rio, um duelo travado num mundo que os humanos raramente conseguem enxergar de verdade. Pós 14 minutos de luta intensa, a exaustão finalmente cobrou seu preço do jacaré. A sucuri, com uma paciência que parece sobrenatural, manteve as espiras apertadas sem afrouxar um milímetro sequer, esperando o momento exato em que a resistência do réptil chegaria ao limite absoluto. O jacaré, privado de oxigênio e com os músculos esgotados pela luta, parou de se mover de forma gradual, primeiro as patas traseiras, depois o tronco e por último a cauda, que ainda deu algumas sacudidas fracas antes de imobilizar completamente. A serpente ficou parada por mais alguns minutos após a imobilização total, mantendo a pressão como se soubesse exatamente o que estava fazendo, como se tivesse feito isso centenas de vezes antes. Só então, com o jacaré completamente inerte e posicionado à sua frente na margem enlameada,
A sucuri começou a fazer algo que as câmeras nunca tinham registrado com essa clareza e essa proximidade antes. O que aconteceu nos minutos seguintes é cientificamente fascinante e visualmente impossível de ignorar. A sucuri posicionou a cabeça diretamente na frente do focinho do jacaré e começou o processo de deglutição pela cabeça. Sempre pela cabeça, porque os membros e as escamas do réptil precisam ser dobrados para dentro durante a engolida, e começar pelo lado errado tornaria o processo impossível. A mandíbula da serpente não trava como a nossa. Ela é formada por 2 ossos independentes conectados por um ligamento altamente elástico, o que permite que cada lado se mova de forma separada, criando um movimento de caminhada sobre a presa. A cada contração muscular, a sucuri avançava alguns centímetros sobre o corpo do jacaré, enquanto a pele do pescoço da serpente se expandia de forma que parece desafiar qualquer limite biológico. As câmeras registraram cada detalhe desse processo com uma precisão que deixou os pesquisadores em silêncio. O que a câmera flagrou naquele dia no Pantanal não foi apenas uma cena brutal da natureza. Foi um documento científico raro que comprovou na prática o que muitos biólogos debatiam apenas na teoria. Uma sucuri adulta é capaz de engolir um jacaré inteiro, com toda a sua armadura de escamas, dentes e estrutura óssea, e fazer isso com uma eficiência que parece quase mecânica. Depois de engolir uma presa desse tamanho, a serpente pode ficar semanas ou até meses sem precisar se alimentar novamente, enquanto o sistema digestivo trabalha lentamente para processar cada parte do réptil. O Pantanal guarda confrontos como esse acontecendo todos os dias, longe dos olhos humanos, num ciclo de predação que existe há dezenas de milhões de anos. Se você ficou até aqui, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso, e ativa o sininho, porque o próximo vídeo traz outro flagrante que vai te deixar ainda mais impressionado do que esse.